Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um diálogo especial. E explico por que especial. Hoje estamos recebendo um amigo que é o Wilson Favieri Filho. Alguém também muito especial. E o que chama atenção na pessoa do Wilson, do seu trabalho, é a inteligência. E vocês vão entender por quê. Ele é empresário e também idealizador do podcast Agricultura da Vida. Olha, é algo interessante, inovador e extremamente importante para o mundo. E o Wilson, com o seu podcast e com os seus convidados e com os seus apresentadores, vai começar quando? E vou explicar para você. A partir de segunda-feira, às 20 horas, aqui na Conwork Bebedouro Comunicação, através das nossas plataformas Facebook e YouTube, o Wilson vai estar aqui apresentando, conduzindo, recebendo convidados, batendo um papo descontraído, levando para você algo que é vida. Através do quê? De informações corretas, fáceis, de fácil acesso, informações técnicas que estão aí à nossa vista e que a gente não percebe. Wilson, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o nosso bate-papo, o nosso diálogo especial no dia de hoje. O diálogo sempre acontece às quintas-feiras, mas nós não poderíamos negar um pedido seu, né? E foi muito bacana. Estamos felizes, Wilson, de receber você aqui. Você é uma autoridade em quase tudo aquilo que você faz, fala e produz. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sander. Eu tenho que agradecer sua generosidade, em primeiro ponto. É um pouco menos que isso. Obrigado por nos prestigiar, por nos emprestar o seu prestígio, que é muito grande, né? Para nós darmos início a esse desafio, que é esse podcast Agricultura da Vida. É uma ideia antiga, ela vem amadurecendo nos últimos tempos, tem muito a ver com a minha história pessoal de vida, né? Que eu tive a oportunidade aqui em Bebedouro, por diversas circunstâncias, unir ideias diferentes, né? São eixos diferentes de conhecimento. Nós temos a pretensão de, nesse podcast, com um formato um pouco diferente, quase um programa, né? Uma coisa muito livre, trazer eixos de conhecimento um pouco diferentes, trazer pessoas que atuam em áreas diferentes, mas que têm em comum o alimento, a produção do alimento, o consumo do alimento. Por isso o nome do podcast Agricultura da Vida. Agricultura da Vida. Porque é amplo, né? Abre um leque bem amplo. Nós estaremos falando sobre não só as mudanças que têm acontecido na agricultura, isso é no mundo, os questionamentos que as pessoas têm com relação a novas práticas, né? Diante das dificuldades que o mundo tem apresentado. A guerra nos trouxe um desafio muito grande com relação à importação de insumos. Nós somos muito dependentes da Rússia, de outros países, 85% no caso do adubo do NPK. 85%? 85%. É um índice muito alto de dependência. Pois é. Imagina uma atividade tão importante para o país, tão estratégica para o país, depender, em alguns casos, 95% alguns insumos, né? Então, o Brasil já há muitos anos vem buscando alternativas, a questão de 28, 30 anos mais ou menos, para essa dependência, para suprir essa dependência. Enfim, esse é um dos eixos, falarmos sobre agricultura, como fazer agricultura, trazer pessoas que estão inovando, né? E tudo aquilo que, vamos dizer assim, que já tenha de comprovação, para que os ouvintes possam
pesquisar melhor, nós queremos dar indicação, pesquisar melhor, né? E se beneficiar de tudo isso que está acontecendo. Esse é um dos eixos. Na verdade, Wilson, é uma provocação para que as pessoas se atentem para novas alternativas que já existem e que as pessoas não sabem que existem. Sim, é isso. É isso aí. E o que acontece, Sandra? Eu vou pegar um outro eixo, que é a questão vamos dizer assim, da saúde humana. Só para você ter uma ideia, uma maçã produzida em 1965, ela tinha uma quantidade de nutrientes que, para você hoje ter uma quantidade idêntica, você precisa de 5 maçãs. Meu Deus. Então, enfim. Então, falando na questão... Mesmo aquela maçã... Desculpa te cortar. Mesmo aquela maçã bonita que você compra no supermercado, você olha assim, dá até água na boca. Ela ainda... Esse é um dos aspectos. Hoje se dá muita preocupação para a maçã bonita, estou falando para o visual. Então, na verdade, se vende pela aparência. Exato, exato. E, na verdade, a aparência nem sempre é o ideal. Exato. É o 100% saudável. Claro que se busca qualidade também estética, né? Isso faz parte da mercadologia. Isso faz parte da nossa cultura atual. Uhum. Vou te dar um exemplo. O outro eixo, que seria a questão da saúde, nós tivemos um movimento mundial, tudo isso envolve movimentos mundiais, momentos mundiais, que nós pretendemos ao longo do podcast colocar também, né? São temas diversos que nós vamos colocar. Pegando o movimento de contracultura da década de 60, né? Os jovens tinham uma dificuldade muito grande de aceitar aquele momento, né? Então, o que fizeram? Foram buscar no Oriente música, alternativas de técnicas de saúde, enfim, até massificaram hábitos que hoje nós estamos sofrendo muito por isso, com as drogas e tal, mas uma abertura muito grande, uma modificação, uma quebra de paradigma. O Oriente trouxe várias práticas integrativas para a saúde e tal, que naquela época eram chamados de alternativas. Isso era muito forte, alternativa. Existia aí um movimento, um embate entre o que era vigente e o que era alternativo, né? Existia um embate realmente nesse diálogo. Na sequência, e entendendo que aquilo veio para ficar, passou a ser chamado pela classe médica de complementar, ou seja, um ganho dessa cultura que veio do Oriente, incorporando, misturando com a nossa do Ocidente. Hoje, é oficial, são integrativos. Então, hoje se faz medicina com a medicina convencional, tradicional, que ao longo do programa nós vamos explicar como é que isso evoluiu. Começou em 1910, um relatório chamado Fleshner, Abraham Fleshner, que mudou a prática da medicina no mundo. Enfim, nasceu a indústria farmacêutica e tal. Isso aos poucos nós vamos colocar. Mas voltando, então hoje a medicina aceita como integrativa várias práticas. Exatamente esse movimento nós estamos vendo na agricultura. Então a agricultura vem com práticas muito antigas, que sempre foram vistas como positivas, mas que foram abandonadas depois da guerra, por conta da indústria química que nasceu, exatamente. Estavam aí, as pessoas não estão. Estão aí, as pessoas não estão percebendo. Em 1894, Julius Hansel lança um livro chamado Pães de Pedra. Por que pães de pedra? O alimento que vem da rocha. Naquela época ele moía, e até hoje se faz assim, você moe a rocha, porque a rocha moída pela natureza é a terra. Sim. A terra que nós conhecemos. Sim. Ela era uma rocha no passado que foi intemperizando, foi ficando, virou a terra. Cheio de nutrientes ali. Tem uma tabela periódica inteirinha ali naquele negócio. Só que na medida que você vai fazendo agricultura, você vai plantando, replantando e só repõe com alguns micronutrientes, alguns nutrientes, a terra começa a ficar carente de alimento. A planta carente de alimento. Quando dizem que a terra está pobre em nutrientes, é isso. É isso. E aí o que hoje a agricultura faz? E não é pouco.
ela moe, ela adianta o expediente da natureza, que demora 500 mil anos para repor. Pouca coisa. Hoje, com equipamentos adequados, você transforma a rocha em pó e joga na terra. Você está repondo minerais. De forma natural. Natural. A natureza volta assim. Né? Então, o que aconteceu? Durante a guerra, de 1894, quando o Russell lançou isso, e aí iniciou guerra, etc., etc., a indústria química, o nitrato de amônia, era produzido em muita quantidade, porque, misturado com diesel, ele é um explosivo, usado até hoje nas minerações. Nitrato de amônia se usa na agricultura e se usa... Misturado com óleo diesel. Com óleo diesel, ele é um explosivo. explosivo. Ele é um explosivo. Hoje se usa muito nitrato de amônia nas Para minerações. quebrar rochas. Para desmontar a rocha, para quebrar a rocha. Quantidade de energia que ele gera quando queima. Né? Então, o nitrato, quando terminou a guerra, esse excedente de fábricas de nitrato de amônia se transformou na indústria química para a agricultura. E aí se desenvolve novas moléculas, enfim, e a agricultura correu atrás disso. Da mesma forma que a indústria farmacêutica correu atrás de tratar a doença. E, Sander, hoje está muito claro que, ao invés de você... O que seria um bom plano de saúde hoje? Que a gente delega para terceiros. A gente paga caro, delega para terceiros, mas aí você já está doente. Então, o conceito de você ser o principal plano de saúde, você cuidar da sua saúde, não delegar a terceiros. De forma preventiva. De forma natural. A prevenção seria o teu modo de vida. Então você se alimenta adequadamente. Sim. Percebe? Hoje o Brasil tem, por exemplo, o nosso alimento ele tem carência de magnésio. Hoje só se fala em magnésio. Wilson, vamos falar a verdade, né? Na cultura do brasileiro tem muita coisa boa, mas a gente também come muita tranqueira. Não sei se E come tranqueira porque falta informação, porque desconhece o caminho certo para a saúde através de boas informações. Esse informações é o desafio. assertivas. O pessoal brinca, eu não sou da área de comunicação, mas o pessoal brinca que notícia boa ela tem que ser paga e notícia ruim dá ibope. E é verdade. Então, na realidade, o que nós não temos é uma dura realidade. É massificação da informação boa. Entende? É você vender saúde. É um contrassenso você falar, poxa, se nós tivéssemos muita saúde, todo mundo, o que fariam os médicos? Como é que seria isso? Percebe? Então é uma indústria. Wilson, mas a comunicação está mudando. E Sim. falo com bastante humildade. Nós aqui estamos sempre atentos. Por exemplo, dar a oportunidade nessa parceria contigo de, a partir de segunda-feira, você ter o seu podcast aqui, porque, na verdade, Wilson, o que você vai fazer é de forma gratuita. Sim. Um compartilhamento de informações riquíssimas. Sim. E que, se as pessoas que pegarem religiosamente para acompanhar o teu podcast, vai melhorar muito a sua qualidade de vida, mudando apenas hábitos, ou eu estou enganado? Não, é exatamente isso, Wander. É isso, só que a ideia é falar de todo o ecossistema. A partir da Terra. A partir da Terra. Porque, na realidade, essas possibilidades, que são diversas possibilidades. O Brasil é muito rico, o brasileiro é muito criativo, né? E dentro desse conceito de criatividade, e por ser um país muito grande, com climas diferentes, com culturas diferentes, você tem soluções de campo também diferentes, adequadas ao regional, né? Então, você vai fazer uma agricultura no Piauí, dependendo do que você vai plantar, você tem soluções locais para aquilo, né? Quando você tira essa possibilidade e joga no mercado exclusivamente o uso de químicos, de moléculas que vão tratar a doença da planta que eventualmente originou pela deficiência da terra. Ou seja, se trata o sintoma, mas não se trata a causa. Exatamente. Essa agricultura... Assim como na nossa saúde. Exatamente. Né? Por isso unir, e por isso a agricultura da vida. Ele começa com o sol
que faz uma fotossíntese, né? Que produz aquele alimento, que o animal come, que nós comemos. É toda uma cadeia de importância. E aí nós temos uma quantidade de informações muito grande. A nossa cultura formal, as universidades, são centros de excelência em pesquisa. O Brasil, todo mundo sabe que é uma referência mundial em matéria de tecnologia e agricultura, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que estão fazendo de forma equivocada, propositalmente, em detrimento do mercantilismo, do capitalismo, ou por falta de informação mesmo? Olha, Sandra, por uma incrível... respondendo a tua pergunta, é incrível o que a gente observa. Nessa agricultura sustentável, agricultura que não é alternativa, ela é uma agricultura firme, natural, real, né? Regenerativa. Essa agricultura, ela está se desenvolvendo, a velocidade de desenvolvimento dela, que muitos pensam que começa com o simples agricultor familiar, que por falta de recurso vai buscar uma solução caseira e tal. Isso acontece muito. Mas a evolução dessa agricultura, que não é alternativa, é uma agricultura definitiva, está muito claro. E que traz resultados. Começa com os grandes players. Começa com as grandes propriedades. Por que isso? Porque aquela geração que saiu do campo, que por várias gerações praticava aquele jeitinho mesmo, que não arrisca, que está fixado no campo, esses ainda são os que têm um pouco de dificuldade com as novas tecnologias. Agora, aquela geração que saiu, foi para a cidade, se informou, voltou com uma visão empresarial, uma visão correta a respeito do negócio, esses são os que estão inicialmente buscando essas alternativas. Sem temores. Sem temores, porque estão presos à ciência. Estão presos à ciência. Então nós temos várias universidades que já acompanham esses trabalhos. O Brasil, há 4 anos, ele tinha 3 milhões de hectares que já usam essa tecnologia, isso há 4 anos. Há 3 anos, 5 milhões. Há 2 anos, 7. Esse ano se espera 10 milhões. E essa curva não para. Essa curva não para. Basicamente, distribuindo o pó da rocha, renutrindo, eu não sei se esse é o termo. Exato. Renutrindo, exatamente. Aquele solo cansado. Exato. Com o pó da rocha. Exato. E você imagina tem o seguinte, muito nutriente. Quer dizer, não tem produto químico. Não tem produto químico. Só que assim, não é exatamente, não é tão, vamos dizer assim, não é... Eu falei de uma forma muito simplista. Não, mas você está correto. Só que essa transição é feita aos poucos. Uma outra coisa que no passado se praticava é matar o biológico do terreno. Do local. Então você matava o biológico, matava queimando, matava fazendo um monte de coisa. E hoje já se sabe, e aí eu faço outra vez a analogia, que a Terra tem uma biota como é o nosso intestino. Quando a gente ouve dizer que o intestino é um segundo cérebro, né? E eu acho que tem muita gente que está trocando um pelo outro, né? Mas a gente precisa combater isso. Quando não funciona, né? A gente fica com dor de cabeça. Exato, Então, assim, da mesma forma, você tem na Terra a biota, uma vida ali, que faz parte desse ecossistema, que a planta se utiliza delas para comer esses minerais e disponibilizar para a planta. Então nós temos uma gama imensa de estudos de novos biológicos, né? Novos micro-organismos, né? E aí você imagina isso tudo colocado em situações diferentes, em terroir diferente, vamos falar assim, fazendo analogia. Climas diferentes. Tudo, clima. E mais a utilização desses minerais naturais, a junção disso em certas proporções para certas culturas, essa nova agricultura. Então nós estamos falando de tratar a biota da planta e a nossa biota também. Sem dúvida. Eu brinco às vezes, conversando com pessoas, por exemplo, a vaca não bebe leite. É verdade. Não é? Só que assim, o lactobacilo, que leva esse nome em homenagem ao leite da vaca, ele está presente, claro, no leite,
mas originalmente ele está na raiz do capim. Até ele chegar na gente, percebe, é toda uma cadeia, só que isso não se sabia. Isso não se conhecia, isso é recente. Vamos falar recente, alguns 30 anos para cá. Muitas pesquisas feitas. Só que assim, a própria formação do jovem agrônomo vem desse passado. Então, aos poucos, os grandes centros de pesquisa e as grandes universidades que estão dando espaço para que esses experimentos sejam feitos. Agora, é um pouco mais lento, porque se fala de safras. Então, cada ano é um novo passo. Faz um experimento, observa aquela safra, Exato. Não deu tão certo, faz uma pequena modificação, observa aquela safra, até chegar a um ponto ideal de equilíbrio. É Perfeito. assim? Então, não é verdade que você, num primeiro momento, você já vai fazer uma transição de um sistema para o outro, e na safra seguinte você já tem uma excelência em matéria de resultado. Não. Você vai fazer uma adequação, 1, 2, 3 safras. Mesmo porque o próprio solo tem que se adaptar à nova Claro. realidade, né? E o ser humano também. Também, né? Ali existe um certo empirismo, lógico, né? Não é uma ciência exata, mas você tem todas as comprovações dentro de metodologias que vêm sendo desenvolvidas, né? Então, e olha que situação. A minha área de formação eu sou engenheiro mecânico, minha área de formação é mais voltada para equipamentos e tal. A indústria de agricultura, que foi fazer o que o Hansel sugeriu lá atrás, ela foi buscar nas pedreiras para a construção civil esse produto, esse pó de rocha que as pedreiras produzem. Só que é interessante, isso 20, 30 anos atrás. Só que as pedreiras têm uma cultura de mineração para a construção civil. Não existe ainda no Brasil uma pedreira que produza esse produto especificamente para a agricultura. Então... Olha, pessoal, olha o nicho de mercado aí. Não é? Então, o que eu falei errado ou falei certo? Não, está perfeito. E aí, como que as coisas estão se processando? Num primeiro momento, as pedreiras que tinham um passivo ambiental imenso, porque para você produzir a brita para a construção civil, a pedra para a construção civil, é natural que no processo de esmagamento, de trituração nas rochas e tal, sobre um pó que não serve para a construção civil e que fica empilhado nas pedreiras, que vira um passivo ambiental. As pedreiras pagam por isso, multa, porque isso é um passivo ambiental, faz mal para a saúde, uma série de coisas assim. A agricultura foi buscar esse passivo ambiental e aí apresentou uma solução para as pedreiras. E aí a agricultura gostou da brincadeira. Só que um detalhe, as pedreiras só produzem aquilo que é resíduo. As pedreiras não se prepararam, a grande maioria delas, nós somos mais de 1.100 pedreiras no Brasil. Para ter uma linha de produção para transformar uma rocha em pó totalmente. Com o objetivo da agricultura. Então nós tivemos uma resistência muito grande e outra, não é qualquer rocha também. Então é importante que você não jogue uma areia inerte na sua agricultura. Então o MAPA, o Ministério da Agricultura, regulamentou esse tipo de rocha, ele dá alguns parâmetros para que você faça análises químicas. É um tipo só, Wilson? São vários tipos. É bem rico esse né? E o nosso objetivo nesse podcast também é trazer pessoas que são especialistas nisso, para falar na linguagem de ponta, na linguagem intermediária, na linguagem simples, para que a gente avance o mais rápido possível para fazer essa agricultura de baixo custo inclusive. Nós temos casos de 20%, 25% de redução de custo por hectare usando essa nova tecnologia. Por hectare. Nós já temos numa propriedade grande Nós já temos no Brasil, há 5 anos, produtor médio de 5.000, 10.000 hectares que não usa mais nenhum produto químico na sua lavoura em escala, nem como adubo, nem como defensivo. A planta se defende sozinha por causa de um elemento químico presente que é o silício,
ela se defende sozinha Está bem de alguns alimentada pela vetores. terra, fica forte. O bichinho vai morder a folha, vai quebrar o dente ali. Ele não entra porque o silício deixou duro. Enfim. Então, brincadeira à parte, mas assim Não, mas é uma funciona analogia já. É isso, inteligente. e isso é real, né? Então, o objetivo desse programa, desse podcast, é justamente, Sandra, trazer essas culturas, esses conhecimentos num lugar só. Nós temos vários trabalhos já desenvolvidos, muita gente já conhece, mas nós vamos insistir em não falar exclusivamente da agricultura, do plantio, só da metodologia da planta, mas nós vamos agregar a questão da saúde humana e da saúde animal. Isso é tão importante, meu amigo. Ô, Michel, você consegue colocar a arte do podcast que vai começar aqui na segunda-feira, a partir das 20 horas? Quem estará apresentando será o nosso amigo Wilson. Olha que bacana. Inclusive a arte ficou bem criativa. Bem criativa. Eu gostei da luz, né? Aquela imagem foi a melhor maneira de se prever. Fala você isso. A melhor maneira de se prever o futuro é criá-lo. É do Peter Drucker essa frase, né? E eu acho que é pertinente. Wilson, o Michel, pode voltar para a gente. Aí, meu amigo. Porque você imagina, Sandra, nós vamos falar em estado da arte de algo que existia desde 1894. Hoje é estado da arte porque muitas pesquisas que nunca foram feitas. Wilson, você acha que as coisas caminharam para o lado do adubo, do defensivos, dessa busca pela indústria química? Você acha que caminhou por falta de informação, porque não se teve uma outra alternativa? Aquilo que você falou, foram se perdendo as velhas práticas, as práticas lá do nosso vovô, que sabia como conduzir a sua lavoura, né, e que dava certo, que produzia, que não tinha nada disso. Sandra, o que você acha que... Né? Nós precisamos alimentar o mundo, né? Então, o Brasil cresceu muito, nós temos que ter ganho de produtividade, claro, nós temos que ter resultados, nós temos que ocupar adequadamente, gerar emprego, enfim, esse ecossistema da agricultura é muito rico, é muito vasto, né? São várias áreas de conhecimento, isso é perfeito, né? Então, nós evoluímos realmente na medida certa, principalmente o Brasil, na medida certa, alguns avanços, doutorado de São Paulo Inelli, um pioneiro, uma pena, apesar de ter sido indicado, não ter sido dado a ele o Nobel da Paz que ele merecia, né? Faleceu, pessoa muito querida. O Dr. Alisson era um entusiasta dessa história toda, até nos últimos anos ele era talvez o maior entusiasta dessa alternativa. Mas a questão é, todo esse sistema, ele quando nasceu, depois da guerra, quando ele desenvolveu, e mais ultimamente 30, 40, 50 anos, desenvolvendo o centro do Brasil, o Cerrado, etc., o trabalho brilhante que foi feito, com várias pessoas, mas uma das referências do Dr. Alisson Paulinelli, que foi o principal deles, isso, claro, tinha que contar com toda a tecnologia disponível, biológica, química, tecnológica em todas as áreas, né? Só que o mundo está mudando, nós percebemos que doenças novas vêm em função disso, né? Não dá para desassociar a nutrição da saúde, o que eu estou colocando para dentro, né? É verdade. Né? Então, e nós entendemos que essa agricultura nova, ela dá uma solução regional. A solução está ali, a pedreira está ali, você vai buscar ali perto, você tem um biológico. É muito difícil uma região que não tem uma pedreira, claro, até em detrimento da construção civil. Claro, mas ainda pecamos. Por quê? Porque as pedreiras, elas se instalaram no Brasil perto das áreas de maior desenvolvimento, porque o mercado era de construção civil. Quando você vai em Mato Grosso adentro, Goiás, não sei o que e tal, você não tem pedreiras. E tem uma lavoura pujante.
Então, está nascendo uma empresa que tem como objetivo plantar pedreiras nessas áreas todas. Essa empresa se chama Embrafem. Empresa Brasileira de Fertilizantes Naturais. Por acaso eu faço parte dela. Isso é também uma das ideias. Nós estamos numa fase muito boa com relação a recursos, enfim, a coisa está caminhando bem. E logo, logo nós teremos as primeiras pedreiras especificamente para a produção do pó de rocha. Nós somos pioneiros nisso. Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Sensacional. Michael, nós vamos para o nosso intervalo agora? É isso? É rapidinho, Wilson. Vamos para um breve intervalo. Você que está nos acompanhando, não saia daí não. Eu vou deixar uma pergunta para o Wilson, para que ele responda para a gente depois do intervalo. Wilson, você você disse que você é engenheiro. Sou engenheiro mecânico. O Wilson, conversando comigo aqui num breve passado, me permita dizer, já trabalhou na área da comunicação, já teve empresa de comunicação, inclusive, mas eu lanço uma pergunta. O que te atraiu para essa área de pesquisa, a área da saúde, né, que envolve a agricultura, e que você conhece tão bem, estudou tão bem, está altamente qualificado, vamos dizer, um doutor no assunto? Não. Depois do intervalo. Tá ótimo. Pode ser? Okay. Pessoal, não saia daí não, nosso papo tá bom demais, como diz os nossos irmãos mineiros. E a gente já volta rapidinho. Até já. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa? A decisão precisa ser tomada com calma e certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório, e isso pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares alternativos para trabalhar, a Coworking Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do WhatsApp 17 3342 9200. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro, Bebedouro, São Paulo. E venha conhecer nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretaria e cafeteria. Aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Ó, essa é a primeira. A primeira de 10 que eu comprei. Do lote que eu comprei lá na Volkswagen do Brasil. Porque esse final de semana foi fantástico. Foi um sucesso em vendas. Também, ó, 18 mil de bônus. Taxa zero em 36 vezes. Não é como a concorrência não, que faz 18 e 24. Aqui é 36 vezes. Tá? E também tem até 21% de desconto em CNPJ. Então eu fui lá, adquiri mais. Essa semana fecha Vecol. Não espera não. Corre, porque até o final desse mês é para fechar com chave de ouro. É para não perder negócio no Grupo Vecol. Piracicaba, Botucatu, São Manuel, Lençóis Paulista, Jaú, Ibitinga, Barretos, Colina, Bebedouro e Jaboticabal. Vecol abalando, desestruturando o mercado automobilístico. É fecha. A ordem é não perder negócio no Grupo Vecol. Vecol, essa é boa de negócio. Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso diálogo especial, no nosso Bom Diálogo. Estou recebendo um amigo, Wilson Favieri Filho, ele é empresário, é um homem inteligente, tem grande conhecimento. O Wilson não faz chover, mas daqui um dia ele vai conseguir fazer chover também, né, Wilson? Olha, eu vou falar aqui rapidinho para você do Felicão Veículos, na cidade de Monte Azul Paulista. Fica na rua Rodrigues Alves, número 65, é isso, seu André? Muito bem. Olha, ele tem um jet ski lá, com a carretinha e tudo, é um Seedle BPR Rotax 300, a gasolina, coisa linda, gente, mas lindo mesmo. Tá inclusive aí, aparecendo na tela, ano 2023, ele tem som Bluetooth, André, dá para ouvir som Bluetooth, né? Que bacana. A carretinha é 2024, conjunto em perfeito estado. Olha, o Felicão Veículos facilita a entrada, parte do pagamento, ou até o pagamento todo no cartão em 18 vezes.
Fone Zap 17991489896. Felicão Veículos, na cidade de Monte Azul Paulista. E não é só o jet ski, automóveis, carros, sempre em excelente estado de conservação. São carros seminovos, né, André? Carro premium. Falei certo hoje? Muito bem. Felicão, um abraço para você, sucesso e parabéns pela sua concessionária e excelentes produtos, tá certo? Vamos continuar nosso papo aqui. Wilson, o que te levou, né? Vou repetir a pergunta. Você sendo engenheiro mecânico, já foi empresário da área de comunicação, é uma pessoa extremamente inteligente. Pessoal, o Wilson estuda sobre neurociência também. Sim. Né, Wilson? Uhum. E alguns anos. Alguns anos. Esse homem é uma biblioteca ambulante, gente. Não, Sander, eu estou falando de forma muito carinhosa como amigo. Perfeito. Wilson, E é exatamente isso. Que levou a você se preocupar tanto com essa área? Porque você fala isso, quando você fala, os teus olhos brilham, você fala nisso com esperança, com amor, você fala Sim. do que gosta. Com certeza. E quando você fala de vida, você não está preocupado só com a sua vida, você está preocupado com a vida da humanidade. Sim. E o ponto que você está tocando, gente, se a gente toma consciência do que o Wilson está falando, é algo que pode mudar a vida do mundo, de uma nação, de uma região toda. Incrível, na época, o que aconteceu? Eu tive... Quando jovem, eu estou com 72 anos, né? Menos da metade disso. Está novo, Wilson, está novo. Eu tive um transtorno que, à época, foi denominado síndrome do pânico. Sandra, não existia isso naquela época. Né? Hoje o Wilson está até hoje meio tá que todo comum, mundo com sabe? pânico. Quem não tem está comprando para ficar um pouco, porque fica o dia inteiro a gente está tratando de uma forma leve um assunto que é muito sério. É né? bastante sério. Né? Depois da pandemia, então, a coisa ficou muito Misericórdia. complicada. O que acontece? Naquela época eu tive síndrome do pânico, não sabia o que era isso. Levei um susto, achei que estava morrendo, e foi um primeiro susto. Eu trabalhava numa situação que eu viajava muito, aí comecei a morrer todo dia, porque me dava toda hora aquele troço, sensação de iminência de morte. Falei, mas o que é isso? Não Você se passava põe- mal, isso? Mal, achando que ia morrer naquela Meu hora. Deus do céu. Tinha 2 vezes por semana, mas toda vez era novidade. Mas é Você tudo sabe igual. quando eu sentia isso? Eu já senti isso, sabe? Quando toda vez tinha que ir ao dentista. Traumas do passado. Sim. A síndrome, quer dizer, o pânico a gente, né, é muito mais fácil. Agora, a síndrome é que é quando aquilo vira frequente. Né? E eu tinha que buscar terapia. Estava me deixando disfuncional, em certa medida. Né? E aí fui buscar terapia em Campinas, um médico em Campinas, que me entupiu de remédio. Entupiu de remédio. Me deu outras disfunções não muito saudáveis, não muito boas, principalmente no início da idade, né? E não funcionou. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu ficar entupido de remédio, medicamento, não tem a mínima chance. E eu comecei a buscar... Porque é um problema biológico, né, Wilson? É um distúrbio biológico. É um distúrbio biológico. Hoje se do sabe organismo. todo o mecanismo, exatamente. Então, assim, eu fui buscar alternativas, dentro daquele conceito que eu coloquei no início do programa, de buscar práticas orientais, tudo aquilo que a medicina não tinha me dado até então. E eu consegui curar, uma autocura, e isso eu achei bastante interessante. Eu falei, deixa eu ver o que é isso. E de lá para cá, eu não parei de ter acesso ao que se desenvolve por aí. Me aprofundei em algumas áreas, como hobby, né? Gosto desse assunto. Tive que dar uma evoluidinha, porque a coisa está modernizando. Há uns 6 anos, eu comecei a criar interesse por neurociência e evoluí fazendo cursos pequenos, curtos. Depois eu acompanho alguns cientistas que levam essa profissão a sério, que participam de congressos mundiais e tal, que quando voltam para o Brasil dão cursos para pessoas. Eu resolvi fazer alguns deles.
estou em fase aí de conclusão de um deles. E nesse caminho todo, eu fiz um curso de psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa lá em São Paulo, um curso de 2 anos, né, AD e tal, muito simples, só queria conhecer o assunto, né, não tenho, mas tenho formação. E dali para frente, essa coisa do emocional, do mental, me cativou. Em 1919, fui convidado a dar uma palestra num congresso de medicina da dor aqui de Ribeirão Preto. Achei que eu seria o ET daquele troço lá, vou falar o quê? Num congresso de medicina. Mas aí foi interessante, foi bacana. 2019. 2019. Ah, 2019. Se eu errei na data, pela antiguidade pessoal. Não. Foi 2019. E aí eu achei interessante aquilo, eu não estava tão distante do que estava sendo falado no congresso. A questão das emoções e tal. E com o nascimento, o crescimento de uma área médica que é hoje chamada de integrativa, que é a área que estuda metabolômica, estuda como nós funcionamos biologicamente, como nós podemos nos suprir daquilo que nos faz falta, né? Para ter saúde, a não doença, isso crescendo bastante, isso me motivou. Então, daí, por coincidência, a gente está investindo na área da mineração e agricultura, e da área da saúde é um hobby. Eu falei, gente, a agricultura da vida, tem tudo a ver. Tudo a ver. E o podcast pretende falar sobre isso tudo. Claro que contextualizando. Consegue colocar arte de novo, por favor, Michel? Olha que arte bonita, olha que bacana. Michel vai colocar para vocês verem. Olha aí, que bacana. Lembrando que o podcast, que será dirigido pelo Wilson e os seus convidados, provavelmente a Albinha vai estar contigo. Albinha será uma Albinha Nemer, pessoa maravilhosa aqui da nossa cidade, né, extremamente conhecida, de uma família muito bacana. Ela não pôde estar hoje aqui junto com a gente, com o Wilson, mas na segunda-feira ela estará contigo. Segunda-feira, né, estará conosco. Pessoa espetacular, vocês vão gostar, né? E precisa do toque feminino, né, Wilson? É bom, né? Ele faz um contraponto que eu acho interessante, sempre tem uma visão. Muito bom. Vai ser na segunda-feira. Você está nos assistindo aqui pelo Facebook, pelo YouTube da Conwork? É nesse mesmo canal, nessa mesma plataforma, o Wilson vai estar aqui. É um modelo diferente, o próprio Wilson diz, Sandra, é um modelo diferente, né? É uma coisa mais descolada, mas com bastante riqueza de informações. Ora ele vai entrevistar, ora ele vai ser entrevistado, ora ele vai entrevistar a Albinha entrevista ele entrevista alguém através de um link distante de bebedouro. Pode falar, André. Vamos colocar a chamada do programa dele? Tem aí? Vamos colocar, vamos ver a chamada. Você permite, Wilson? Claro. Pode colocar, Wilson? E agradeço. Vamos lá. Muito bem, o André disse aqui para mim que nós temos comentários, Wilson, na nossa transmissão. Vamos lá. Alba Regina Nemer, olha lá, ela está nos acompanhando através do YouTube. O Itamar Zatin, top. Sim. O Tom Verto Wilson, top. Olha que bacana. O Rodrigo Batalello, é isso? Bataello. Grande Wilson, muito Sócio. Importante a divulgação dessa tecnologia natural tão importante para o remineralizador. O Rodrigo, eu estou aprendendo a falar essas palavras difíceis. Eu chego lá, tá? O nome genérico, Sandra, desculpe cortar, é rochagem. A gente chama de rochagem essa tecnologia. O Marcos Vinícius Rotokoski, grande Wilson. Olha que bacana. A Eliana Merchan, parabéns pelo novo programa. O Wilson é uma pessoa muito inteligente. É mesmo, viu, Eliana? Eliana é você uma conversar com também. ele é muito legal. O Kleber Montresor está sempre nos acompanhando. Boa noite, Wilson. O uso excessivo de adubos e defensivos é realmente necessário ser usado na escala em que vem sendo utilizado? Olha que pergunta interessante. Obrigado, Kleber, pela sua pergunta. Kleber, obrigado pela pergunta. Cada caso é um caso, né, Kleber? Eu tenho um pouco de dificuldade de generalizar, né?
Claro, você tem modelos, você tem fórmulas, eu não sou agrônomo, tenho dificuldade de dar uma informação precisa com relação a isso. Mas o que se sabe é que, em alguns casos, a gente percebe certos exageros, né? A própria utilização do remediador, ele não vem na transição, você não vai usar sozinho. Não é que nós vamos abandonar o adubo importado, nós vamos caminhar para racionalizar essa utilização, dando à terra uma condição melhor, natural e, em certa medida, na grande maioria dos casos, com o tempo, você pode prescindir do que a gente chama de solúvel, né? Que é o adubo solúvel. A molécula, falando um pouquinho só de uma linguagem um pouco mais técnica, a molécula o potássio se apresenta nesse caso do adubo importado junto com a molécula, com o átomo do cloro. O cloro é um veneno da biologia. É o cloro que usa na nossa água aí? É o mesmo cloro, é o elemento químico cloro. Então o cloreto de potássio é uma coisa e o óxido de potássio é outra. A rocha, ela te dá o óxido de potássio, que não é solúvel, não mistura com a água, tem um certo desafio para a aplicação disso, enquanto que o outro é solúvel. Mas o fato de ser solúvel, ele se perde também. Então, a conta, no final, ela fica muito a favor daquilo que no passado era alternativo e que hoje a gente sabe que vai ser definitivo, não tem volta, daqui para frente, é a agricultura do futuro. Temos mais comentários no YouTube. O Antônio Limão. Sim. Palminhas, Centro de Estudos e Pesquisas... Energia Sutil. Energia Sutil. O Antônio Limão é um querido também. Gente, eu tenho que aumentar meu óculos. Um projeto espetacular. A Fabiana Oliveira, parabéns, mestre Wilson. Que isso, obrigado. Marcos Vinícius Rotokoski de novo. Wilson, muito bom conversar com ele. Sem dúvida, obrigado, muito gente. bom. Né? Muito obrigado. Bom. Pessoa que tem conteúdo bom, né? Só soma na nossa vida. Generosidade regional. Não, Wilson, é verdade. Só soma, né? Porque você conversar com quem tem conteúdo, quem não fica falando bobagem, falando besteira, né? Eu estou usando uma linguagem aqui simples, coloquial, mas você só tem a ganhar. Quando converso com alguém que tem conteúdo, e eu procuro ter diálogo com quem tem bons conteúdos, e conteúdo, às vezes, Wilson, não está no mais letrado. Claro. Está naquele que se abre melhor à cultura e absorve a cultura. Claro. A gente só aprende, não é verdade? Sem dúvida alguma. Sem dúvida olha, alguma. Olha que você está, a gente batendo esse papo e o pessoal nos acompanhando, olha a riqueza de informação. Claro que a gente já conversou outras vezes, fora do ar, e você vem falando sobre isso. Eu não tinha conhecimento, né? Nem como jornalista, eu não tinha conhecimento a fundo de como essa possibilidade de melhorar a nossa vida, se melhora a vida da Terra, melhora a vida do ser humano, Claro. É isso? Sabe uma coisa também, Sandra, que a gente disso. percebe? O pessoal não tem tempo para ouvir. Nós precisamos, não é perder, ganhar tempo de qualidade ouvindo e aprendendo. Alguém fez uma brincadeira dizendo, eu vou repetir, mas não sei a fonte, que a gente tem vários cursos de narrativa por aí, só não tem de escutativa, né? As pessoas precisam escutar mais, precisam ouvir mais, estar mais abertas para ouvir. Não é alternativa, é uma outra maneira de ser. Eu acho que nós criamos no nosso cérebro uma polarização para tudo, e não é bem assim. A gente tem que usar esse aplicativo, né? Ele nasceu com a gente, é tão importante, né? Ô Will, você quer um exemplo? Por exemplo, você faz lá um store. Sim. Né? O pessoal diz que de 10 a 15 segundos é o tempo ideal para as pessoas lerem. Às vezes em 10, 15 segundos você não consegue passar a mensagem que você quer passar, e às vezes aquela mensagem é uma mensagem extremamente importante, Claro. Mas a correria da vida, a pressa, os horários, a pressão da vida, às vezes não nos permite. Claro. Mas a gente tem que estar sempre nos sondando, Wilson, para que a gente não perca a oportunidade de aprendizado nessa correria de tempo. Claro. Né? Poderia terminar o meu dia às 18 horas, né? Mas se eu esticar um pouquinho mais, eu posso terminar às 19 horas, mas eu prestei mais atenção no que está acontecendo ao meu redor. O que você está falando é verdade. Um curso de escuta ativa diz o seguinte, olha,
Você precisa aprender a ouvir. Cumprir a sua agenda, Claro. ótimo, maravilha. Mas não deixe de ouvir as pessoas, as situações, os momentos, né? Prestar mais atenção. Às vezes não ouve, mas você está observando, você está jogando fora um aprendizado riquíssimo. Sandra, o que a gente Não é? assiste hoje é uma garotada que sai da faculdade querendo já fazer estágio para CEO de grande empresa, entendeu? Tudo para ontem. Tudo para ontem, quer dizer. Então, essa ansiedade é um desafio muito forte. E vamos dizer assim, o Particularmente, uso do... Wilson, eu não acho isso saudável. Não, Eu, Não é saudável. eu sou um homem de 53 anos, Sim. eu conheço várias instituições e empresas pelo mundo, Sim. inclusive, isso é de conhecimento público. Tem várias empresas que estão dando tiro no pé, e não é porque está dando oportunidade para os jovens, não. É porque está deixando de valorizar a experiência dos mais maduros, que pode sim somar com a vitalidade dos jovens. claro. Mas Estou errado, Wilson, ou não? Não, eu concordo plenamente contigo e acho até vou um pouco mais além. O grande desafio que eu vejo hoje é a construção do conhecimento, né? Eu não vejo hoje as pessoas repetem notícias. A formação do conhecimento, não vou dizer a Não, mas essa totalidade, cultura do papagaio de pirata ficou meio assim mesmo. mas os jovens hoje eles estão buscando respostas rápidas. A curiosidade é fundamental em tudo, né, Sandra? Né? Sim. E os jovens estão perdendo a O curiosidade, que não tem trouxe tempo você para no ser estágio curioso. que você está hoje? A curiosidade em detrimento de um problema de saúde que você tem. Claro, claro. Mas você eu tinha que buscou encontrar uma Uma saída. saída, senão a tua vida ia parar lá. E ficou gostoso, porque a partir do momento que eu fui buscar um monte de saída, alguns que estão nos ouvindo veem que nós estamos passando isso para frente também. Então nós estamos multiplicando isso, com filantropia, enfim, de alguma forma. Nós estamos passando isso em forma de curso para outras pessoas. Espetacular. Então É essa um troca é problema que importante. se tornou para você e para um monte de gente Claro. que te parar para te ouvir, vai aprender e que vai se tornar uma saída. E em vez de ser um Claro. problema, uma solução. Claro. É tão simples cuidar da própria saúde. Como Deus faz as coisas, não é, Wilson? Pois é. Mas ele tem a solução também. Tem a E eu solução. acredito muito na solução dele. Sem dúvida. Nada na minha vida eu faço sem que eu entenda que é a partir dele que eu preciso fazer fazer uma isso. pergunta? Claro. Normalmente uma pessoa extremamente inteligente, com atividade cerebral e mental como você tem, intensa, um homem de 72 anos com a vitalidade que você tem, os relacionamentos que você tem, né? Isso nas grandes capitais, principalmente, a gente vê que a pessoa fica um pouco distante do sagrado, do sobrenatural. E você falou agora em Deus, Sim, né, que é o centro da origem da nossa claro. criação. Claro. Você acredita em Deus, Wilson? Então, Sandra, que assim, quando eu pergunto se eu acredito em Deus... Desculpa da pergunta, Não, responda tá se perfeito, você quiser. Claro. Para mim, acreditar em alguma coisa é que ela não está em mim. Eu acredito ou não naquilo que não me pertence, que não faz parte. Como Deus faz parte na minha vida, eu não tenho que acreditar. Eu entendo que Ele existe, que é assim. Eu vejo Deus em tudo. Se você pegar na ciência e estudar, por exemplo, o que é o carbono, o elemento químico carbono, como é que ele nasce nas estrelas e como é que chega até aqui, nisso tudo, e vai dizer que o plástico desse celular aqui, ele nasceu dentro de uma estrela, esse plástico que está aqui, Que coisa. esse que está aqui, esse carbono que está aqui, isso é luz. Então, assim, a criação, a discussão sobre a criação do universo não tem resposta para dizer que não tem, você não prova que não tem Deus. Só que a maneira como você começa a conhecer o universo e ver o que é isso e como nós somos perfeitos, só pode ter um Criador. Eu não consigo ver de outra Ser forma. supremo, né? Só que, Sandra, chegou num ponto que, por exemplo, eu vou para a chácara, o homem ele acha que ele é o centro do universo. Esse é o grande desafio. Ele quer tudo à sua semelhança, né? Ao contrário. Então, espiritualidade, quando você conseguir entender para que serve qualquer uma daquelas plantas que você tem no quintal, que função elas têm, e não só a função estética para o teu prazer, quando você entende a natureza,
Você entende Deus. É como eu Sem vejo. dúvida, sem dúvida. É como eu vejo. Meu amigo Wilson, você tem aí uma riqueza de informações, né? Você é uma fonte de informação inesgotável. É isso. Vamos deixar para os podcasts que você apresentará aqui nas plataformas da Cowork. Por hoje, só por hoje, o nosso diálogo terminou. Mas nós temos uma vida inteira para dialogar. Com certeza, não é como verdade? tem sido, né? É isso aí. E vamos daqui para frente. Obrigado pela oportunidade, viu? Que isso, Obrigado sempre pelo espaço. muito bem-vindo, É um viu? prazer imenso estar contigo. Prazer é Você sabe nosso, disso com viu? todos aqui. Apoio do Michel ali, que está apertando os botãozinhos, né, Michel? É o Michel que faz essa parafernália toda funcionar aí. Muito obrigado, O Andrezinho na retaguarda, na produção, né? Isso, eu ia comentar Sempre do muito André, cuidadoso exatamente. com tudo. É E isso para aí. quem esteve a paciência de nos ouvir, de nos ver até essa hora. Muito obrigado, gente. Pessoal, você que esteve conosco até agora, hoje eu estive batendo um papo com o amigo Wilson Favieri Filho. Ele é empresário e é o idealizador do podcast que vai começar na segunda-feira, aqui nas plataformas digitais e redes sociais da Cowork Bebedouro Comunicação. Olha, é bem fácil. Cowork Bebedouro Comunicação. Facebook e YouTube, a partir da segunda-feira, dia 8 de julho, a partir das 20 horas. Michael, coloca a arte mais uma vez para a gente fixar na mente dos nossos amigos, das pessoas, para que eles possam, na segunda-feira, já estar na expectativa de aprender muito com o Wilson, né, com a Albinha, com os seus convidados e entrevistados. Olha aí, olha que arte bonita. Bem criativa, gostei dessa arte. Wilson. Muito bom. Michael, pode voltar para mim. Michael, obrigado, viu? André, muito obrigado. Wilson, muito obrigado. Que esse teu projeto continue tendo uma vida longa e profícua. Que Deus abençoe tudo que vocês forem fazer, porque vocês estão fazendo em prol da vida. Claro. Em prol da paz, né? Vocês não estão contra ninguém, não está contra a indústria química de jeito nenhum. Muito pelo contrário, o intuito é integrar. É isso aí. É isso, Perfeito. né? Foi o que eu entendi, Wilson. É isso aí, tá bom? Tá perfeito. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado aos nossos patrocinadores. E como eu sempre digo ao final das nossas transmissões, o seguinte, olha aqui, tem tudo a ver com a idealização do Wilson. Olha, cuide-se e cuide de quem você ama. Valeu? Um abraço. Amanhã tem diálogo, viu? Amanhã nós vamos falar com o dentista Dr. Rainer, um cara também, Wilson, que vem quebrando conceitos e paradigmas no exercício da sua profissão. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa? A decisão precisa ser tomada com calma e certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório, e isso pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares alternativos para trabalhar, a Coworking Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do WhatsApp 17 3342 9200. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro, Bebedouro, São Paulo. E venha conhecer nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretaria e cafeteria. Aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Ó, essa é a primeira. A primeira de 10 que eu comprei. Do lote que eu comprei lá na Volkswagen do Brasil. Porque esse final de semana foi fantástico. Foi um sucesso em vendas. Também, ó, 18 mil de bônus. Taxa zero em 36 vezes. Não é como a concorrência não, que faz 18 e 24. Aqui é 36 vezes. Tá? E também tem até 21% de desconto em CNPJ. Então eu fui lá, adquiri mais. Essa semana fecha Vecol. Não espera não. Corre, porque até o final desse mês é para fechar com chave de ouro. É para não perder negócio no Grupo Vecol. Piracicaba, Botucatu, São Manuel, Lençóis Paulista, Jaú, Ibitinga, Barreto, Colina, Bebedouro e Jaboticabal. Vecol abalando, desestruturando o mercado automobilístico. É fecha. A ordem é não perder negócio no Grupo Vecol. Vecol, essa é boa de negócio. A Cowork Comunicação apresentou Diálogo com Sander Ascencio.